Lucas 15. Isso aqui é Jesus falando, né? E ele está contando essa história aqui para a gente, contando para os seus discípulos, seus contemporâneos, né? Dos dias que ele andou na terra da Palestina. E como a palavra é viva, ela continua falando para nós hoje, né? Lucas 15, a partir do versículo 11, fala de quê? A parábola, está dizendo aí a parábola do filho pródigo, tá? Tá? Diz aí como é o nome disso aí? Quem lembra que eu disse um dia aqui como é o nome disso aí? Epígrafe, né? O título, né? Que serve de tema para aquele agrupamento de textos que a Bíblia vai, né? Isso aí, claro que originalmente não estava. Isso aí é coisa que os homens colocaram para facilitar o estudo, a localização dos textos. Então, capítulo 15, versículo 11. Vamos lá. Disse mais, aqui na minha versão, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Pouco dia depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante lá e desperdiçou os seus bens vivendo de modo irresponsável. Está dizendo aqui, né? Agora olhe para cá, só até aí. Mas fique sua Bíblia aberta, a gente vai consultar outros textos. No início aqui, os que estavam aqui desde o começo, eu falei da questão da antiga aliança, né? Da mudança. Uma das coisas que Paulo fala, que é muito interessante sobre essa passagem, né? Da antiga para a nova aliança, e ele vê essa mudança como a humanidade tendo chegado à maturidade. A revelação que veio de Deus por Cristo é a sublime revelação de Deus. E é por isso que está escrito lá em Gálatas que quando chegou a plenitude do tempo, o tempo certo, o tempo ideal, o mundo e tudo preparado, Deus enviou seu Filho. Então, é o que Paulo vai dizer quando ele está escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, lá para o final, que ele diz: quando eu era menino, quem conhece esse texto? Fala aí mais alto. Quando eu era menino, falava, pensava, agia como menino, né? Mas logo que cheguei a ser grande, tem uma versão que diz assim, grande, né? Adulto, eu acabei com as coisas de menino. Ele falava lá exatamente dessa passagem. Se você ler Gálatas 4:1, ele vai dizer, vai também falar do menino. O herdeiro, enquanto ele é menino, ele não difere em nada de um escravo. Embora sendo herdeiro, não pode tomar posse de nada porque é menino. E Paulo está mostrando que em Cristo a humanidade chega à maturidade, à maioridade. É por isso, irmão, por exemplo, quando alguém quebrava algum preceito da lei na antiga aliança, alguns deles, principalmente, por exemplo, a guarda do sábado, era feito o quê? Se pegasse alguém quebrando o sábado, quem lembra? Apedrejado e morto. Pegava alguém na prática do adultério, morto. Pegava alguém roubando, furtando, entendeu? Quando Jesus vem inaugurar um novo tempo, ele fala dessa mudança. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Não é assim? Você pode ler, os evangelhos começam assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus está inaugurando uma nova era. E a era agora, Deus está dizendo: eu vou lidar com a humanidade, me relacionar como adultos agora. Observe como é diferente. Se
Se você pegar uma criança fazendo coisa errada, que é normal um pai fazer? O menino fez uma coisa errada, uma cipuadinha, né? Uma ralapadinha, uma cipuadinha, não é assim? Malinando. O pai faz assim quando o filho está adulto, ele alerta, é verdade ou não? Meu filho, tem cuidado. Chega a certa idade que o pai não vai mais, está batendo a mãe. Cansei de ver, cansei de pegar na mão das meninazinhas, sair correndo, levando lá para dentro para pegar uma lapada e elas chorando olhando para mim. Eu ficava morrendo de pena. A lapadinha, por quê? Porque é menor, não vai entender. Por que bate? Aí alguém, pastor, é errado bater. Eu assistia Super Nani. Vou ler Provérbios, lê Provérbios, que Deus vai dizer lá que a vara da correção, fala o tempo todo da vara da disciplina, a vara da correção, que não mata não. E aí ele fala de vara, entendeu? Por que bate? Porque ainda não tem entendimento suficiente para absorver um conselho. E como é que ele absorve um conselho bem direitinho, uma criança, como é? Para ele saber o que pode e o que não pode. Ele já sabe. Se eu pegar ali, ó. Mas senta com o meninozinho e diz, meu filho, não pode, por isso. Ele fica te olhando assim quando termina. Não entendeu nada. Não é verdade? Sim ou não? O Malafaia, pastor Cida Malafaia, ele é, além de pastor, ele é psicólogo clínico. Ele sempre diz assim, olha, o meninozinho está no braço da mãe e do pai, aí quer descer pro chão, fazer alguma coisinha, aí o pai não deixa, ele se zanga e na cara do pai ou da mãe. Aí o pai fica rindo, oh, minha filha. Aí você está criando um monstrinho. Daqui um dia ele está assim, ó, grandão já, te dando, como tem. Então ele bateu, aí ele diz. Muito bem, não é para estourar os vasos aqui não, viu, irmão? A vara da correção também não é de cabo de vassoura não, viu? Porrada assim não. Tá entendendo? Ele não vai entender, absorver, discernir conselhos por causa da sua idade. Mas ele discerne muito bem. Minha Cristiane, faz de novo que é teimoso, mas já entendeu que está errado. Não é verdade? Sim ou não? Assim era Deus, como Deus tratava com a humanidade. Antes, a força da lei. Pegou roubando? Corta. Está entendendo? Pegou fazendo determinadas coisas? Mata. Por quê? Alguém vai aprender ali. Ainda estava na sua menoridade. Quando chega em Cristo, agora Deus não trata mais a humanidade dessa forma. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora ele cobra a consciência. Agora ele está falando com adultos. Agora ele está falando com alguém que já pode discernir o que quer e o que não quer. Já pode decidir se quer servi-lo ou não. Quem está entendendo o que eu estou querendo explicar aqui? Essa é a parte. Por isso que Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino e também recebia o tratamento como menino. Ele não fala lá, mas como ele era menino, agia como menino, pensava como menino, vivia como menino, andava como menino, também ele recebia o tratamento de um menino. Mas quando eu cheguei agora à fase adulta, eu acabei com aquelas coisas lá, mudou. Agora é exigido de mim compreensão. E os discípulos demoraram a entender isso. Vê quando Jesus está saindo, descendo de Jerusalém, e ele vai lá para aquelas terras, se não me falha a memória, da Galileia, e para passar da Judéia, quando ele descia de Jerusalém, e ele ia para as terras da Galileia, ele tinha que passar por dentro de Samaria. Aí nós estamos, não lembro o capítulo, mas aí ele, não é quando ele fala com a mulher samaritana, é um outro texto, e ele manda 2 de seus discípulos ir à frente, preparar lugar para o mestre dormir, passar a noite, se estabelecer.
E aí quem vai? Tiago e João. E eles chegam lá na frente e dizem: olha, o mestre está pedindo aí mandou a gente aqui na frente para organizar onde ele vai ficar e tal, e aquela coisa toda. E aí os samaritanos, quando viram, identificaram que aqueles eram judeus. Sabe que os samaritanos não se davam, né, com judeus. E quem ia para lá era também um judeu, os samaritanos não aceitaram. Aqui ele nem pisa. Ah, meu amigo, eles voltaram brabo. Quando eles voltaram para Jesus, eles contaram o que aconteceu e disseram uma coisa. Quem lembra o que foi? Ó, Senhor, tu queres que a gente ore a Deus e Deus mande fogo do céu para matar eles tudinho? Olha, hein? Se lembrar de Elias, né? Texto que Jairão pregou, que ele disse: se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu. Matou 50. Aí Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Vocês ainda não entenderam o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que o Pai está inaugurando na terra. O tempo agora é da maturidade. Se eles me quiserem eu vou, se não me quiserem eu não vou. O texto aqui é interessante, irmão, que diz assim, ó. Jesus conta aqui uma parábola de um homem que tinha 2 filhos. E de repente, do nada, um faz o quê? Diz: Senhor, eu quero a parte que me cabe na minha herança. Olha como o texto é claro, ó. O mais moço disse ao pai: Pai, nós já lemos, eu estou só relendo, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Aí olha a continuação do texto, quem está com a Bíblia aberta. Então o pai repartiu seus bens entre eles, e ele pegou e foi embora. Aqui Jesus está contando essa parábola exatamente para mostrar isso que nós estamos falando aqui. O pai está lidando com um filho adulto. O pai está dizendo assim: essa é a tua decisão, meu filho. Pois pega, vai-te embora. Agora, as consequências, não reclama. As consequências não culpam os outros. As consequências, quem vai pagar é você. É isso que ele está mostrando para nós. Nós, nosso tempo, na nossa dispensação, nessa aliança que nós estamos submetidos a ela, é um tempo de liberdade, de graça. Só tem um conselho que Paulo dá: não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. E aí ele fala o quê? Andar do jeito que vocês querem, levar a vida do jeito que vocês... Por quê? Porque vai ter consequência. Agora, liberdade tem para vir, para não vir. Ninguém aqui vai morrer porque quebrou um princípio de Deus, vai ser morto. Sacerdote, não tem isso. Só tem uma coisa, que quando eu quebro um princípio de Deus, eu estou me perdendo. Tem até um sábio que diz assim: quebre o princípio de Deus, que o princípio te quebra. Mas não é papu. Por isso que muita gente se atrapalha, porque não é papá, não. Pum, tum. Não é assim, não. Você pode ver, irmão, a gente erra, eu erro, eu sei que você erra. Me perdoe que não sei se todos erram aqui, né? Uma vez eu pregando aqui sobre Saul, Esaú e Jacó, e eu nem estava, a mensagem não era minha, era do pastor Carlos lá de Goiânia, que uma das mensagens mais profundas sobre esse tema, que eu ouvi ele dizendo: cada um de nós carrega algo de Esaú e algo de Jacó dentro da gente. Cada um de nós carrega algo de Davi e algo de Saul. Tem até um livro chamado Os Três Reis, ou Os Dois Reis, mais ou menos assim, que fala disso. A luta de Deus com Davi era dizer assim, quando ele era perseguido por Saul, a luta de Deus era mostrar para Davi: Davi, esse homem está dentro de ti, e eu quero que tu tire esse Saul de dentro de ti e viva só o que eu tenho para ti, porque há isso dentro de nós. E um dia eu pregando isso aqui, falando de um trecho da pregação do pastor Carlos lá de Goiânia, e ele mostrando a luta de Deus é tirar essas coisas de nós. Esse Esaú que está em nós, que quer às vezes desprezar as coisas de Deus, quer viver fora dos princípios de Deus. Vê que Esaú não dava valor à primogenitura, às coisas de Deus. Esaú casou com mulheres fora da aliança,
Ele tinha uma vida totalmente diferente. Jacó era atrapalhado, mas queria as coisas de Deus. Não é assim? E aí eu preguei um dia isso aqui. Uma irmã depois comentou que diz: eu não tenho nada de Esaú dentro de mim. Eu não tenho nada de Esaú dentro de mim. Glória a Deus, né? Mas eu penso que isso é uma mensagem de Deus, não é não, Marcão? Que Deus quer tratar, tirar. Não está escrito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem até aquela música que diz: e a faça santa, santa. É o processo de santificação. Você hoje, olha para cá, pode estar no óleo, que nem diz a Concita. Você pode estar hoje, irmão, no seu melhor com Deus. Escreva ele aí. Anote esses dias, faça gravação de vídeo, de áudio, em agenda, em tudo. Daqui a 5 anos você vai ver o tanto que você vai perceber que melhorou, que mudou. Você mesmo vai perceber. Se daqui a 5 anos você cresceu, ou seja, rapaz, eu pensava. Olha Jó. Eu pensei que eu te conhecia, mas era só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho experiência concreta, viva, real contigo. Agora eu tenho. Não é assim, sim ou não? Mas percebam que mesmo quando a gente erra, você não vê o chicote de Deus indo logo. É verdade ou não? Você não vê. Não é que Deus está aprovando não, irmão. Irmão, eu estou fazendo tanta coisa errada. Naquela casa não tem profeta. Não tem profeta. Por quê? Porque eu estou fazendo as coisas erradas aqui, ninguém diz nada. Deus não falou, irmão. Ainda está dizendo coisa boa para mim. Deus usou até um irmão para dizer que me ama. Que Deus disse que... Olha que besteira. Olha que meninice. Está entendendo? É a misericórdia dele, irmão. É o tempo que a gente não consegue discernir. Ele ama mesmo. Porque muitas vezes o nosso trato, a maneira de lidar com o erro da gente e dos outros, é muito aquém da sabedoria de Deus e da forma como Deus trata. Que às vezes, olha, presta atenção. Quando Deus vê um filho dele errar, a vontade de Deus não é meter chicote. O propósito de Deus, o desejo de Deus não é meter chicote, bater, cortar pescoço. Não é isso não. Essa é a asa do ser humano. Não que ele também aprova aquilo, porque a santidade dele. Mas qual é o maior desejo de Deus quando vê um filho e uma filha errar? Tropeçar. É que ele reconheça e volte. Olha, o propósito dele está muito elevado. Ele quer ver alguém acordar e voltar. E às vezes você está numa situação difícil, passando por uma luta grande, perdeu as forças e cometeu uma falha. Na minha visão, o que pode te trazer de volta e o que vai te trazer é um chicote. Que ajeita, rapaz. Mas Deus que vê além dos nossos olhos, vê que ela precisa de um abraço agora. Precisa de um, sabe? Para animar. Porque o propósito dele é ver a pessoa voltar. Ainda que a gente vai pagar com as consequências dos erros. Mas a vontade dele é trazer. E ele olhando com os olhos dele, naquele momento não é que ele está aprovando o erro da gente, a queda da gente, a lama que a gente está. Não. Mas ele vem e abraça. Por quê? Porque o propósito dele é maior, é de tirar. E ele viu com os olhos dele que naquele momento o que te fortalecia mais era uma palavra de ânimo. Meu filho, eu estou contigo. Lembra das promessas. Eu estou com todas elas de pé. Eu te quero, volta, vem, eu te amo. Não é assim? Quem já passou por isso? Muitas vezes nós também vemos um profeta para o nosso lado e que a gente sabe a consciência. Quem tem consciência aqui? Quem tem? E a gente já está. Aí vem. Às vezes é o contrário, né? Às vezes também a gente está esperando uma coisa boa e vem um porrada, não é? Que ele sabe que naquele momento tu tinha condição de pegar uma porrada e só para acordar, uma lapada para. Porque o propósito dele qual é? É me sarar, é te sarar, é te restaurar, é te trazer para ele, te acordar, te despertar, te avivar. Eita glória! Louvado seja Deus por isso.
Irmão, Deus é muito lindo, sábio, poderoso, amoroso, além da conta. Às vezes, eu tive essa experiência. Eu tenho tido experiência com Deus. Esse ano de passado para cá, Deus tem me ensinado muita coisa. Muita graça. E às vezes, irmão, a gente está de um jeito tão relaxado. Às vezes, está até mesmo sabendo que está todo atravessado, que nem papai disse, que nem espiga de mim em boca de porca. Quem está todo atravessado com Deus. E às vezes a gente mesmo acha que a gente merece uma pancada, nem a gente se vê perdoado. É verdade ou não? É porque a gente não ama como ele. Então, o que a gente faz? Ou vê um irmão fazer, aquilo ali no nosso julgamento é algo que não merece perdão, que jamais nós perdoaríamos, que é grave demais, porque a gente não tem a medida do amor dele, que é muito grande, é infinito. Ele é amor. Eu e você podemos amar, mas a Bíblia diz que ele é amor. Eu me lembro quando eu estava na delegacia lá no interior, em Cantanhede, de um jeito, e Deus usando pessoas, mandava pessoas para dizer que tinha propósito, mas eu estava numa vida tão difícil, tão atravessada, que nem espiga de milho em boca de porca. A gente se conhece, irmão, a gente sabe que eu achava que não tinha mais jeito para mim. Está entendendo, irmão? Para mim, aquela vida ali, para mim o que operava, e eu penso que é nessas horas que o diabo entra. E ele faz coro com esse discurso dentro de nós. Jesus não te quer mais não, acabou para ti. E eu estava lá no expediente, irmão, brabo todo, com os colegas lá, toda hora uma confusão. E eu achava que não tinha mais jeito para mim, porque já tinham falado muita coisa de plano, mas nada daquilo fazia efeito em mim, nada. Só eu saber que Deus, no fundo, eu achava assim, quando alguém vinha dizer para mim assim, olha, pá, Deus tem um chamado lindo para ti, eu desviado lá na delegacia, quase perdendo tudo, até a vida. Então, alguém vinha para mim e dizia, rapaz, Deus, é normal, não é? Deus tem um propósito na tua vida, tem a forma de evangelizar, não é? Deus tem um propósito na tua vida. Eu sabia, só que para mim, era como se Deus tivesse, agora não tinha mais. Porque para mim, a minha vida, minhas práticas, como eu andava, era grave demais, não dava para Deus me amar daquele jeito. Isso aconteceu comigo. E isso foi a pérola de Deus na minha vida que me deu força para voltar para os caminhos dele. E aí um dia vieram 2 ou 3 irmãs, de 9h30 para 10 horas da manhã, eu estava dentro do gabinete, eu que respondia pelo expediente da delegacia, no interior. E aí chamaram lá, e o escrivão foi, Jorge, estou falando contigo aí. Aí veio a esposa do pastor e mais 2 irmãs, 2 ou 3, não lembro, tudo de branquinha, no circo de oração, uma quinta-feira de manhã. Eu sei que é quinta-feira, porque o circo de oração era quinta-feira, não sei se ainda é. E ela foi lá e disse, ô irmão Jorge, nós estávamos orando, e Deus mandou lhe trazer um recado. Ele mandou lhe dizer que ele lhe ama. Paz do Senhor. E foi embora. Aquilo não me quebrou. Deus dizer para mim que me amava naquele... Irmão, foi uma palavra que veio, que daquela hora em diante começou a mudança na minha vida. Depois Deus levantou uma mulher chamada Marilene para me ajudar muito. Está lá, um vaso de Deus no interior. Muitas vezes é assim. O nosso nível não alcança a sabedoria de Deus, a visão de Deus, o amor de Deus. Quem está entendendo? Saí de um assunto, já fui para outro, né? Então aqui, ó, Deus está lidando com adultos agora. Abramos nossos olhos, porque agora Deus não está mais tratando com menino. Não é porque eu fiz uma coisa errada e não veio porrada para cima de mim. Não é que eu comecei a negligenciar as coisas de Deus, comecei a relaxar as coisas de Deus, e as bênçãos continuam vindo, tudo dando certo, porta se abrindo, meus inimigos sendo envergonhados. Não quer dizer que Deus está se agradando, que esse caminho vai ser sempre assim. Não quer dizer não, porque Deus lida agora com pessoas adultas. Jesus está contando uma palavra de um jovem que já tinha condições de pensar. Não era um menino não, senão o pai não dava.
Era um adulto. Pai, eu quero a minha parte, eu quero ir embora. Não vê, aqui você não vê uma resistência do pai. Lê o texto. Pode ler, reler, buscar original, olhar evangelhos sinóticos, não sei por onde. Pode procurar, você não vê. Está aqui. Agora eu tenho certeza que o coração do pai estava partido de tristeza, porque estava vendo uma decisão errada que o filho estava tomando. E ele sai. E ele vai gastar. Sabe lá quanto tempo ele passou, irmão? Porque ele tinha uma fortuna. Dá a entender que era um fazendeirão. Fala de herança. E será que não foi a razão do filho crescer os olhos? De querer? E aí, irmão, presta atenção para cá. Vamos encerrar. Olha para cá. E ele foi viver de forma irresponsável. Você vê chicote de Deus ali? Você vê a situação ali? Nadinha. Agora as consequências vêm. E às vezes não vem da noite para o dia. Agora ele começa a gastar. E a Bíblia diz que ele vivia como? Dissolutamente. Sem regra. Sem limites. Quem vive assim vai estourar os seus recursos. Quem não vive como Deus quer, estoura os recursos espirituais. Daqui a pouco vai começar embora os espirituais, depois os físicos, tudo. A gente percebe. Quando a gente começa, eu percebo e quero graça para sempre perceber. Quando começa a fazer qualquer coisa que Deus não se agrada, desde a negligência, a gente percebe, irmão, que a gente fica vulnerável. A gente percebe que porta começa a se fechar. Coisas que eu já vi Deus agir, a gente não vê mais Ele agindo. A gente percebe, mas não é da noite para o dia. Aí ele vai vivendo. E aí eu chego no versículo 16. Ele já está agora tão sem nada, tão pobre, tão já em estado de miséria. E aqui não temos que pensar só na questão física, não, financeira não, questão espiritual também, questão dos nossos recursos como ser humano, das nossas resistências, do psicológico, das resistências emocionais e tanta coisa que vai. A vida dissoluta sem Deus vai se acabando. Daqui a pouco a gente não tem mais força. Não é só o financeiro não, mas também o financeiro vai. Pode às vezes demorar com uns, mas vai. Porque a missão do diabo é o quê? Aí quando chega no 16, espera aí, antes da gente ler o 16, vamos ler o 16. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Pare aí. Você viu, o pai mandou recado para ele. O pai mandou buscar, tinha recurso. Meu filho, pega aí uns cavalos aí atrás dele. Foi. Por quê? Porque foi uma decisão. Foi uma decisão. Deus lida com adultos. Foi uma decisão, foi uma escolha. E se eu escolho, e se eu decido, Deus não vai se meter nisso. Ele me dotou disso, Ele me capacitou disso, da liberdade de escolha. Tanto é que a mulher, olha, continua na mensagem de domingo, a mulher decidiu comer, mesmo Deus dizendo não coma. Isso fala de quê? De livre escolha, que alguém chama de livre arbítrio. O homem comeu, porque Deus dotou, capacitou, fez o homem dessa forma. Quer comer? Come. Agora as consequências são essas. Você vê que Deus não vai lá. E eu não estou falando de Antigo Testamento, estou falando de Novo. A parábola aqui, quem está falando é Jesus. E Ele está ensinando, Ele está desenhando a nova forma de Deus se relacionar com o homem. Em Cristo, através de Cristo, na nova aliança. O pai vai atrás? O pai vai atrás? Mas ele está odioso lá, odiado, revoltado. Ele fechou a porta lá.
Não, a porta está aberta, o coração está dilatado, os braços estão abertos, o desejo dele... Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, aquela decisão era dele. Era uma escolha dele. Quem está entendendo o que eu quero dizer? O que a Bíblia quer dizer? Então, não nos enganemos. Porque Deus diz para o profeta: põe-te em pé, que eu falarei contigo, eu virá. Por quê? Eu preciso de ter uma atitude tua para eu poder agir. Porque eu não interfiro nisso aqui. Quem está entendendo? Deus disse para Jeremias, quem lembra? Se tu voltares, eu te receberei. Volta, reconhece, entende, e se volta, que eu te recebo. Não vou ficar lançando no teu rosto, não te quero mais, de jeito nenhum. Mas precisa da tua atitude. Já lidava com um adulto, Jeremias. Olhe para cá, o texto. Versículo 16. E desejava ele encher do estômago com a comida de porco, resumindo, né? E ninguém dava. Ele, porém, versículo 17, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus empregados. Versículo 20, é lindo. Como é que diz aí? Olha para cá. Adulto. Nada de mimo. Nada de... Como é que eles chamam no interior? De empiema, de... Como é que o povo chama? Mimo, empiema, de biquinho. É a minha vida, vou morrer aqui nessa vida. Levantar-me-ei. Quem mais? Irei até meu pai e lhe direi: pequei. Isso aqui é uma atitude de adulto. Adulto para dizer vou embora, adulto para dizer errei e quero voltar. E aqui você vai ver o pai na alegria tão grande de receber o filho, que manda matar o melhor bezerro, né? No filho. Como era o nome lá que diz lá que até o irmão ficou revoltado, né? O religioso ficou revoltado, né? Vocês estão entendendo? Aqui o texto mostra realidades de como Deus nos trata, irmão. Aí eu digo que nem o Marcão falou: Deus está falando conosco na sua palavra. É assim que Deus nos trata. Quantas vezes já fiquei numa situação terrível e dizia: Deus, por que tu não fala comigo? Deus, por que tu não... Mas Deus, por quê? Porque ali ele queria ver uma atitude minha, uma decisão. Quem está entendendo? É assim que... Olha, tem outro texto que eu sempre, mas eu quero encurtar aqui a palavra, o sermão, do jovem rico. Mas sabe por que eu me lembrei do jovem rico? Porque eu me lembrei de Davi quando foi buscar a arca. Existem palavras semelhantes. Quando o jovem rico quis ir a Cristo, disse que queria ir a Cristo, né? Queria ter a vida eterna. Jesus falou sobre os mandamentos, e ele disse: tudo isso eu guardo desde a minha mocidade. Era um jovem rico, né? Jesus disse: falta-te uma coisa. Volta, né? Vende tudo que tu tens, dá aos pobres, tu terás um tesouro no céu. E aí a Bíblia diz que aquele jovem ficou contrariado. Quem diz é Marcos capítulo 10, versículo... O jovem rico, capítulo 10, versículo 22. Depois você olha em casa para te ganhar tempo. Ele, porém, contrariado com esta palavra de quem? De Cristo, mandando ele tomar aquela atitude de vender tudo, dar aos pobres e vir seguir. Não é para todo mundo que Deus dá uma palavra dessa, mas sempre tem uma palavra para nós. Pode não ser como essa aqui, mas sempre tem. Então ele diz aqui, ó, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades.
A palavra contrariado quer dizer insatisfeito, triste, uma espécie de decepção, de insatisfação com a palavra de Cristo para ele. A palavra que produz vida veio a ele e ele se entristece com aquela palavra. A palavra que traz salvação, vida eterna, que ele veio pedir: Senhor, o que eu faço para ter? A palavra veio e ele ficou como? Contrariado, entristecido, insatisfeito, e voltou. Jesus foi atrás dele. Cabia a ele uma decisão. E eu lembrei de Davi, que eu queria concentrar aqui no Novo Testamento, por causa da nova aliança, que nós estamos falando da mudança. Mas lembra quando Davi vai buscar a arca a primeira vez? O que acontece quando ele vai buscar a arca a primeira vez? O texto diz assim, ó: quando chegaram à eira de Nacon, a arca num carro novo, era para ir no ombro dos levitas, e vai num carro novo. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão, a arca de Deus, e a segurou, porque os bois tropeçaram. A carroça mexeu e eles, né? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali pela sua irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Pá! Morreu na hora. O poder de Deus se manifestou para matar. Olha a reação do homem de Deus chamado Davi. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, porque o Senhor matou Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje, até o dia que escreveu, né? Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a arca do Senhor? Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas levou para a casa de Obed-edom, o geteu. Davi ficou como? Desgostoso, quando viu aquilo ali. Deus agiu e ele não ficou satisfeito. Como que, em outras palavras, não concordou com Deus. A palavra desgostou-se, se você for ver, irmão, olhe para cá. O versículo 8 diz: desgostou-se Davi quando Deus agiu. A palavra desgostou-se significa, no original, estar quente. Davi ficou zangado, irmão. Olha com a atitude de Deus. Estar quente, furioso, queimar, tornar-se irado, inflamar-se, estar com raiva, esquentar-se de irritação. Essa foi a atitude de Davi. E ele disse: pega e bota a casa, leva a arca para onde? Para a casa de Obed-edom, o geteu. E a arca ficou, ele foi-se embora, seguir a vida dele. Mas Deus lida com adultos, e Davi já era um adulto, porque já tinha um Espírito Santo na vida dele, já era para entender. Deus fez alguma coisa? Nadinha. Não quer? Vai, pode ir. E Davi vai seguir a vida dele, suas batalhas, e Deus está abençoando. Mas olha o texto continuando: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Se você for ler comentários de Flávio José e outros historiadores, vai dizer que aquele homem prosperou de uma forma sobrenatural. Em 3 meses que a notícia chegou a Davi: Deus está abençoando aquele homem e aquela família. Davi, que está zangado, queimando, desgostoso. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Aí Davi agora vai deixar de ser menino, atitude de birra, chateado, enfurecido, mimado, e vai dizer: olha, sabe o que eu tenho que fazer? É assumir a responsabilidade. Eu errei e agora eu tenho que me humilhar e ter atitude de homem. Eu tenho agora que me humilhar diante dele. Sabe por quê? Porque se eu não me humilhar, se eu não voltar, ele vai abençoar aquele homem e eu fico para cá. E a obra dele não tem prejuízo. Que palavra, né, irmão? Sim ou não?
Aí, ó, para a gente terminar, foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à casa de Davi, a cidade de Davi. E aí agora ele vai dentro dos princípios de Deus, fazendo festa e sacrificando ao Senhor, levando Deus para dentro do seu reino, do seu ministério, da sua casa, da sua vida. A maneira que Deus lida conosco agora, irmão, é como adulto. Quando Jesus endureceu o discurso com os apóstolos, ainda perguntou: vocês também não querem ir? O que eles disseram? Para quem iremos nós? O jovem rico foi, mas os apóstolos não foram. Para onde? Para quem iremos, Senhor? Vamos fazer o quê? É suportar mesmo. Deus nos trata como adultos, igreja, agora. É preciso a gente estar atento para essas coisas que foram faladas desde o início. Porque desde esses meninos aí mais novos aí, ó, já estão entendendo. Já estão compreendendo, já tem noção. Quer ver? Pega um menino desse bem aí e bota para rasgar dinheiro. Juninho é muito novo, pastor. Acho que Juninho não entende muito não. Dá uma nota de 100 para ele, manda ele queimar. Juninho, pega a nota de 100, sobe lá no muro lá da casa do César e faz assim uma andorinha, fica tão bonito, aquele dinheiro vai voar, assim, vai ficar tão bonitinho. Juninho disse: de jeito não faz. Pega uma brasazinha assim de carvão, ó. Ó, Juninho, como é lindo. Aquela brasa com vermelhinha amarela. Diz: olha aí, Juninho, prova aí para te ver. Juninho diz: não, até se benze. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não? Já tem entendimento, sim, irmão. A palavra já chegou até nós. Cabe a nós agora olharmos a palavra e agirmos como adultos diante do Senhor, ou Ele não nos será favorável a nós, ou não poderemos contar com esse derramar de graça que Ele oferece aos que se submetem. Amém? Fique de pé.